Através dos vídeos, você poderá aprender vários procedimentos de diagnóstico, ajustagem, conserto e manutenção de diferentes tipos de motos, como, por exemplo, motos de todo terreno, motos de grandes cilindradas, ciclomotores e scooters. Através desse programa, você aprenderá os seguintes procedimentos: inspeção de componentes, diagnóstico e inspeção do motor, manutenção da bateria, inspeção dos sistemas de carga e arranque, inspeção e ajustagem do carburador, afinação e regulagem, serviço dos freios a disco e a tambor, serviço das rodas e pneus, manutenção da suspensão dianteira e traseira, manutenção do sistema de ignição convencional e eletrônico e também sua afinação, manutenção da embreagem, da caixa de câmbio e da transmissão. Os vídeos mostram essas atividades na oficina de maneira clara e precisa. Os procedimentos se realizam passo a passo para que você aprenda diretamente da experiência prática dos instrutores. Muito obrigado por escolher e confiar nesse programa de serviço e reparação de motos. Desejamos que você tenha muito sucesso e esperamos que sua aprendizagem seja rápida e divertida. Segurança na oficina. Antes de estudar e praticar os procedimentos e serviços, é muito importante conhecer as normas de segurança que devem ser aplicadas na oficina. A segurança na oficina não pode ser omitida jamais. As medidas de segurança minimizam o risco de que aconteça acidentes. Portanto, é muito importante que você as incorpore na sua oficina. Agora, preste atenção nas medidas de segurança mais importantes para a sua oficina. Tenha mais de um extintor na sua oficina. É importante que ele possa apagar incêndios causados por combustível e eletricidade. E é muito importante que ele esteja em boas condições. Mantenha uma caixa com todos os elementos para primeiros socorros na área de trabalho. Não fume na área de trabalho. Guarde gasolina em recipientes especiais e fechados. Use óculos protetor quando exista perigo de lesão para os seus olhos, por exemplo, ao manipular uma bateria, ou trabalhar com pedra esmeril ou então com ferramentas de impacto. Não use relógio, pulseiras ou anéis quando você trabalhar com sistema elétrico ou de ignição. Fixe bem a motocicleta quando a coloque sobre uma bancada hidráulica ou bancada de trabalho. Peça ajuda para elevá-la se for necessário. Antes de ligar o motor de uma moto na oficina, você deve assegurar-se de que exista uma exaustão apropriada para eliminar os gases de escape. Não ligue a moto se a transmissão não está em neutro. Não guarde ferramenta nos bolsos. Ao flexionar-se ou abaixar-se ou mover-se, você pode machucar as suas pernas. Nenhuma parte do seu corpo deve estar debaixo do motor quando você estiver trabalhando nela. A bancada ou suporte pode escapar e provocar assim um acidente. Não utilize ferramentas em mau estado. Não improvise ferramentas. Utilize ferramentas adequadas para cada tipo de trabalho. Adquira ferramentas de boa marca e ampla garantia. Não use roupas soltas ou objetos pendurados que podem enganchar-se nas partes em movimento. Não deixe ferramentas ou peças no chão. Você pode se machucar com elas. Limpe rapidamente o óleo, a gasolina e outros fluidos quando se derramam. Não inale o pó de asbesto. Utilize um aspirador para limpar a fundo. O asbesto é muito prejudicial para a saúde. Não calibre os pneus a uma pressão maior que a indicada pelo fabricante. Desconecte o terminal negativo da bateria ao trabalhar no sistema de alimentação de combustível ou no sistema elétrico. Não use gasolina para lavar peças. Esta foi uma lista parcial de medidas de segurança. Você encontrará outras recomendações em manuais e livros. Lembre-se, é sua responsabilidade que a área de trabalho se mantenha livre de perigos e que as medidas de segurança sejam cumpridas. As medidas aqui descritas e aquelas aplicadas pelo instrutor nesse programa são algumas das normas de segurança que você pode utilizar na sua oficina. Aconselhamos que você averigue sobre as normas de segurança recomendadas pelos fabricantes e impostas pelas autoridades de segurança e saneamento locais e como são adotadas estas normas. Procedimentos de serviço.
Para conseguir um funcionamento correto e satisfatório em uma motocicleta, você deve seguir os procedimentos de serviço e de manutenção indicados pelo fabricante. Neste programa, o instrutor desenvolve procedimentos de serviço utilizando técnicas, ferramentas e métodos gerais. Estes métodos e ferramentas podem ser diferentes daquelas que você necessita aplicar numa moto específica. Portanto, antes de fazer qualquer trabalho numa moto, você deve ler o manual de serviço correspondente e seguir os procedimentos indicados de reparação, manutenção, serviço e segurança. Funcionamento do motor e análise básico. O motor da motocicleta está composto por várias peças que, ao funcionar em conjunto, produzem a energia que move a roda traseira. Também gera a eletricidade necessária para fazer funcionar as luzes, buzinas e outros componentes elétricos. Motor de 4 tempos. Basicamente, o motor de 4 tempos está composto por um trem alternativo que inclui o pistão, a biela e o virabrequim. O motor também possui um sistema de distribuição que, através das válvulas, controla a entrada da mistura e a saída dos gases queimados. Aqui temos um balancinho, aqui temos as válvulas, aqui temos a corrente da distribuição. E aqui estão os cilindros. Aqui estão os pistões, biela, o cárter e o virabrequim com a caixa de câmbios. Existem motores com diferentes números de cilindros, de 1 ou monocilíndricos, de 2 ou bilicilíndricos, de 3, de 4 e 6 cilindros. Eles podem estar em linha, em V e também em uma disposição oposta ou boxer. O movimento alternativo do pistão se transforma em circular através da biela. O virabrequim, através de uma corrente ou correia dentada, aciona a árvore de comando de válvulas, a qual controla as válvulas e com ela os diferentes tempos do motor. Aqui temos uma animação de um motor de 4 tempos. Basicamente, o motor deve desempenhar as seguintes funções: produzir um efeito de vácuo que aspira a mistura para dentro do cilindro. Logo depois, comprimir a mistura, inflamar sob uma alta pressão a mistura, produzir a combustão e utilizar a pressão desta para mover o pistão e mover os gases residuais da combustão. Observe o movimento de um pistão de um motor de 4 tempos. Para realizar essas funções, o motor deve estar fechado. Essas funções se conseguem através do uso dos pistões, cilindros e anéis. Esses componentes formam a câmara de combustão, cavidade onde se obtém vácuo quando o pistão desce, compressão quando o pistão sobe, combustão quando a mistura é inflamada. Além disso, a câmara de combustão possui uma válvula de admissão que controla a entrada de ar combustível e também tem uma válvula de escape para expulsar os gases residuais da combustão. Esse motor se denomina motor de 4 tempos porque faz o trabalho em 4 meias voltas do virabrequim, 180 graus cada uma, completando o ciclo em 2 voltas completas do virabrequim. Motor de 2 tempos. Agora vamos comentar algumas diferenças entre o motor de 2 tempos e 4 tempos. Primeiro, os motores de 2 tempos produzem combustão ou trabalho em cada revolução do virabrequim. Segundo, como você pode notar, não utilizam válvulas nem árvore de comando de válvulas. Terceiro, a mistura ingressa ao cárter antes de passar para a câmara de combustão. Quarto, a admissão é controlada por diferentes sistemas e se utilizam no mínimo 3 janelas por cilindro. Janelas de admissão, que permitem o ingresso da mistura do carburador ao cárter. Janelas de transferência, que conectam o cárter à câmara de combustão. Janelas de escape, que controladas pelo pistão, permitem que os gases queimados saiam do cilindro. Aqui temos novamente a janela de admissão. Aqui está a janela de transferência. E janelas ou janela de escape.
O ciclo do motor de 2 tempos é o seguinte. Começando o pistão no ponto morto superior, a mistura é comprimida na câmara de combustão e está pronta para ser inflamada. Ao mesmo tempo, o cárter se vai enchendo de mistura fresca proveniente do carburador. Quando ocorre a ignição e combustão, o pistão é impulsado para baixo, produzindo o trabalho. À medida que o pistão desce, a janela de escape se vai abrindo, permitindo a saída dos gases queimados. Simultaneamente, o movimento descendente do pistão pré-comprime a mistura que está no cárter. Nesse movimento também se abre a janela de transferência que permite que a mistura pré-comprimida aproveite esta pressão para mover-se através da passagem e chegar à câmara de combustão. Esta mistura empurra os gases de escape para fora. Desta maneira se completa os eventos de combustão, escape e transferência. Quando o pistão começa a subir, sua lateral inferior abre a janela de admissão. A mistura entra ao cárter devido ao vácuo provocado pelo aumento de volume no cárter. Logo após, à medida que o pistão segue seu movimento para cima, a janela de transferência e escape são bloqueadas, causando compressão. Quando o pistão se aproxima ao ponto morto superior, na vela de ignição, se produz uma faísca que fornece o calor necessário para provocar a combustão e o ciclo começa novamente. Observe. Um dos fatores importantes que fazem que o motor funcione bem é que a câmara de combustão esteja devidamente fechada. A cabeça das válvulas, suas sedes e os anéis de compressão fecham a câmara de combustão. Se estes estiverem gastos, a pressão escapará, fazendo que o motor não funcione satisfatoriamente. Através da prova de compressão é possível observar como aumenta a compressão no motor no ciclo de compressão, verificando se esta é indicada pelo fabricante. Se a compressão for inferior à indicada, isto pode indicar que as válvulas ou anéis estão gastos ou que existem outros vazamentos. O teste de compressão forma parte da verificação do motor quando ele apresente problemas como, por exemplo, consumo excessivo de óleo ou gasolina. Isto sempre quando a tabela de inspeção indica, ou então quando compramos uma moto usada. Agora vamos realizar diferentes testes para verificar por que o motor não liga. Certifique-se que a transmissão esteja no ponto morto. Logo depois, retire a vela de ignição, usando as ferramentas adequadas. Observe. Conecte a vela de ignição à massa no cilindro. Verifique se existe corrente da seguinte maneira. Lembre-se que a transmissão deve estar no ponto morto. Com a chave geral e a chave de corte de ignição em posição RAM, tente dar partida no motor. Se existe faísca, o problema não está no sistema de ignição. Se não existe faísca, comece a desconectar o cachimbo da vela de ignição, colocando diretamente o cabo na massa. Se esse teste não dá resultado, o problema está na ignição. Este assunto será visto mais adiante. Agora, será medida a pressão do motor. Para isto, o motor deverá estar quente. Selecione o adaptador correto e o coloque no orifício da vela de ignição. Coloque o medidor de compressão no adaptador. Certifique-se de que o sistema de ignição esteja desligado para evitar descargas de corrente. Leve o acelerador à posição de aceleração máxima. Acione o arranque do motor até que o mesmo tenha feito várias revoluções ou até que o ponteiro do medidor pare de mover-se. Anote a medição correspondente a este cilindro para posterior comparação. Se a compressão é baixa em um ou vários cilindros, poderia ser considerado um problema na junta de um ou mais cilindros, ou um problema com as válvulas, ou com os anéis, ou então com um ou mais pistões. Os problemas desse tipo serão vistos mais adiante em inspeção do motor. E se a compressão é correta, podemos ter um outro tipo de problema. Se a compressão é baixa ou desigual em relação aos outros cilindros, o teste úmido ajudará a isolar e identificar a causa do problema. Para realizar esse teste, retire o adaptador do medidor de compressão do orifício da vela de ignição. Coloque um pouco de óleo leve de motor dentro do orifício. Coloque novamente o adaptador e o medidor de compressão. Repita logo depois a prova de compressão. Se você notar um aumento na compressão, o problema pode estar nos anéis ou pistões. Se houver um aumento leve ou nulo, o problema pode estar nas válvulas ou juntas. Nas motos modernas com compressão alta, você deve assegurar-se que as válvulas estejam bem reguladas. Se a compressão é adequada, continuamos com o diagnóstico do sistema de alimentação de combustível. Desligamos o negativo da bateria,
Comprovamos que exista combustível no tanque. Assegure-se também que a torneira esteja aberta colocando em open. E assegure-se que o combustível flua normalmente pelo tubo de alimentação. Coloque o recipiente debaixo do tubo. Se houver combustível no tanque e o mesmo não flua normalmente, você deve começar pela limpeza da torneira. O serviço da torneira será visto mais adiante no programa. Se o problema está na alimentação de combustível, verifique se existe combustível no ou nos carburadores. Para isso, afrouxe o parafuso de drenagem da cuba. Observe o líquido. Verifique se existem partículas estranhas, sujeira ou água. Se for assim, deve ser feita a limpeza dos carburadores ou do carburador. Isto será visto mais adiante no programa. Você aprendeu a verificar a compressão no motor. No capítulo de inspeção do motor, você poderá conhecer mais detalhadamente os componentes do mesmo e verificar desgastes e condições gerais das partes que determinam o seu funcionamento. Agora você também tem conhecimento de como funciona o motor de 4 tempos e de 2 tempos. Isto lhe servirá de base para compreender a inter-relação dos diferentes sistemas que atuam no funcionamento do motor. Conserto do sistema de freios. Neste vídeo vamos mostrar os sistemas de freios a disco e a tambor. E vamos realizar os seguintes procedimentos: inspeção e ajuste dos comandos de freios, inspeção dos desgastes das sapatas do freio a tambor, desmontagem, inspeção e montagem do freio a tambor, desmontagem, inspeção e montagem do freio a disco, sangrado do sistema hidráulico. Atenção! O bom funcionamento dos freios é vital para evitar acidentes. Ao realizar a manutenção e o conserto dos freios, você deve ter muito cuidado. O menor erro pode provocar um fatal acidente. Também lembre-se de seguir as instruções de serviço do fabricante da moto. Agora será feita a inspeção dos desgastes das sapatas do freio a tambor. Primeiro pressione o pedal de freio. Se ao soltá-lo não volta à sua posição original, isso significa que o freio está colado, que precisa de limpeza, e também pode ser que as sapatas estejam tão gastas que o kame esteja girando além da posição normal de funcionamento. Dessa maneira ele fica trancado, e nesse caso as sapatas deverão ser substituídas por novas. Logo após, observe se existe um indicador de desgaste da sapata. Nesse caso, o indicador se move dentro dos limites permitidos de desgaste. Nesse freio traseiro, o desgaste é notório, pois o indicador ha passado da marca de limite de desgaste. Estas sapatas estão muito gastas. Se o indicador se mantém dentro da faixa de atuação, o sistema pode estar necessitando de uma limpeza. Isto será visto mais adiante. É importante a regulagem do pedal do freio traseiro. Supondo que as sapatas desta moto não estão gastas, medimos as distâncias do percurso do pedal. Colocamos uma régua perpendicular ao chão e medimos desta maneira o percurso. Aqui se pode ver que o percurso é de 4 centímetros. Nesta moto, o percurso máximo indicado no manual é de 3 centímetros. Portanto, será feita a regulagem do pedal. Para regular o pedal, faça o seguinte: aperte a porca da vareta do freio traseiro. Você notará que, com esta operação, se reduz o percurso do pedal de freio. Lembre-se que a distância do percurso do pedal deve estar dentro dos limites indicados pelo fabricante. Se por acaso você ajustou muito a porca, afrouxe-a até conseguir o percurso indicado. Aqui podemos observar a regulagem de um pedal de freios nesta moto, que tem as sapatas em bom estado. Observe. Para regular o comando de freio dianteiro, gire a porca localizada no cabo e logo após regule a folga da manete se for necessário. Nesta moto, a folga deve estar entre 5 e 8 milímetros. Meça da seguinte maneira e compare. Nesse caso, a folga de 7 milímetros está dentro das especificações do fabricante. Recomendamos lubrificar periodicamente os cabos e o eixo da manete. Se o trabalho de regulagem não é suficiente, devemos desmontar o sistema. Agora vamos ver a desmontagem, a limpeza, a inspeção e a montagem em um sistema de freio a tambor. Vamos começar retirando a roda. A moto deve estar bem fixa na bancada hidráulica. Nesse caso, retiramos a vareta do freio retirando a porca. Retire a barra anti-torque do prato porta-sapata.
Retire a porca do eixo. Retire o eixo empurrando-o com um martelo de plástico. Observe como fazemos esta operação. Aí o eixo está saindo. E logo depois retiramos o eixo. Retiramos o espaçador. Retiramos a roda. Retiramos o prato porta-sapatas. Retire o pó e as partículas de asbesto com um pincel e um aspirador. Não inale o asbesto. Ele é muito prejudicial. Observe como usamos o aspirador e o pincel para retirar o pó de asbesto. Limpe as sapatas e o tambor com pincel. Nunca utilize ar comprimido para retirar o pó dos freios, pois você pode ocasionar a inalação do asbesto. Umedeça um pedaço de estopa ou pano com limpador de freios e limpe o tambor. Não utilize lubrificante. Inspecione agora o tambor. Verifique se existem irregularidades. Isto pode indicar um desgaste excessivo. E aí então você terá que retificar o tambor. Com um paquímetro, meça o diâmetro do tambor em cruz. Verifique o limite máximo de desgaste. Observe, aqui temos o limite máximo de desgaste. Inspecione o tambor para verificar se existem trincas. Elas indicam se o tambor foi superaquecido repentinamente. Nesse caso, deve ser substituído. Se o tambor está espelhado, passe uma lixa de grau médio. Retire novamente os resíduos com um aspirador. Retire as travas da placa suporte. Retire a placa. Retire as molas. Observe o movimento da sapata. E aproveite para retirar a sapata. Aqui temos o sistema desmontado. Sapatas, placa suporte, travas e molas. Verifique o comprimento das molas com o paquímetro. Compare o resultado com o indicado no manual de serviço. Substitua se elas estão fora do limite indicado. Meça também a espessura da sapata em 3 pontos. O mínimo aceitado é geralmente de 2 milímetros. Mesmo assim, consulte o manual de serviço da moto para ver a espessura mínima. Comece a limpar o prato com solvente e pincel. Desta maneira, observe. Verifique o movimento livre do câmbio, girando a alavanca do freio. Se esta apresenta dificuldade ao girar, limpe-a e lubrifique-a. Apenas com graxa indicada. Retire o excesso de graxa caso exista. Lubrifique também os apoios da sapata. Coloque uma sapata na sua posição e enganche as 2 molas. Enganche a outra sapata nas molas e coloque a outra sapata na sua posição. Observe. Acione o freio manualmente para assegurar-se de que as sapatas fecham e abrem apropriadamente. Coloque a placa suporte com travas novas. Observe como fazemos este trabalho. Fazemos isto com cuidado para que fique bem travado. Acione a alavanca de freio manualmente para assegurar-se que as sapatas abrem e fecham adequadamente. Coloque o prato no porta-sapatas do tambor. Comprove a ação da alavanca novamente. Instale a roda. Depois coloque o eixo. Utilize um martelo de fibra ou de plástico para empurrar o eixo.
Coloque a porca do eixo. Aperte-a com o torque indicado. Isto é muito importante. Coloque a barra anti-torque. Coloque a sua porca correspondente e aperte-a. Coloque a trava. Coloque a vareta do freio. Coloque a porca de regulagem. Ajuste a porca. Ajuste o suporte do eixo também. Ajuste o pedal de freio de acordo com as indicações do fabricante e como foi feito anteriormente. Verifique acionando o pedal para ver se a luz do freio acende. Se não acender por causa da troca de posição do pedal, modifique a regulagem do interruptor desta maneira, como você pode observar. Ajuste o botão, adaptando ao novo percurso do pedal. Acione novamente o pedal e verifique se a luz de freio acende. Se ela acende, está tudo ok. Se a moto tem corrente, ajuste-a. Teste os freios e assente-os. E evite frear bruscamente nas primeiras freadas. Antes de começar com a manutenção do freio a disco, vamos ver primeiro como ele funciona. O freio a disco hidráulico está composto pelo cilindro mestre, que tem um pistão e um cilindro, por uma tubulação onde passa o líquido de freio e por uma pinça onde estão as pastilhas que trabalham sobre o disco. Ao acionar a manete de freio, o pistão se move dentro do cilindro mestre, aumentando a pressão. Esta pressão se transmite ao pistão da pinça. A pressão desloca o pistão e as pastilhas, freando a roda. Quando a manete do freio é solta, o pistão volta rapidamente à sua posição de repouso graças à mola. Assim cai a pressão do sistema, enquanto o líquido flui através da válvula unidirecional e da janela de alívio para o reservatório. O pistão volta para trás graças ao seu retentor. Observe o movimento. A seguir, será feita a inspeção e serviço do sistema de freios a disco. Para começar, retire a pinça. Aqui temos a pinça. Aqui temos as pastilhas. Retire a tampa. Retire as travas elásticas. Retire as molas das pastilhas. Use um alicate para fazer este serviço. Retire essa plaqueta. Retire as pastilhas. Tenha cuidado para que nem aperte o freio, pois os pistões se escapariam da pinça ao não haver resistência das pastilhas. Limpe o interior da pinça, retirando o pó com um aspirador. Inspecione as pastilhas, medindo sua espessura e comparando a leitura do paquímetro com as especificações do fabricante. Troque-as se ultrapassa o limite de desgaste. Dependendo do fabricante e do modelo, a medição deve ser feita em toda a espessura da pastilha e na altura do material de fricção. Você pode medir a altura com o medidor de profundidade do paquímetro. Outras pastilhas têm um indicador do limite de desgaste. Um desgaste superior às marcas indicam a troca imediata das pastilhas. Se o desgaste está dentro do especificado, limpe as pastilhas e retire o pó. Passe uma lixa de grau médio, faça isto sobre uma superfície plana. Agora sim, coloque as pastilhas na pinça. Se colocamos pastilhas novas, elas não vão entrar porque os pistões estão acomodados de acordo às pastilhas anteriores. Por isso, devemos abrir a tampa do reservatório de líquido e depois devemos pressionar os pistões com uma ferramenta para aumentar o espaço. E desta maneira, empurramos os pistões que vão ficar fixos no seu lugar. Depois instalamos as pinças novas. Tome cuidado para não derramar o líquido de freio do reservatório ao exercer pressão nos pistões. E depois coloque a tampa do reservatório. Coloque as pastilhas na pinça. Coloque as molas. Coloque os pinos correspondentes. Coloque as travas elásticas e coloque a tampa.
Substitua os pinos caso eles estejam danificados ou deteriorados. Umedeça um pano com o limpador de freios e limpe o disco. Instale a pinça e aperte-a com o torque indicado. Use o torquímetro e acione a manete do freio várias vezes. Gire a roda e assegure-se que ela gire livremente. É normal observar uma pequena fricção no sistema de freio a disco. Outra medição que podemos fazer com o paquímetro em vários pontos do disco é ver a espessura do disco e assim verificamos se ele está paralelo em toda a circunferência. Agora vamos sangrar o sistema de freios. Fazemos isto quando entra ar no sistema hidráulico e percebemos isto quando sentimos uma sensação esponjosa ao acionar o freio. O ar na tubulação diminui a capacidade de freagem e isto ocasiona uma situação perigosa. Também devemos sangrar os freios logo após a troca da tubulação do sistema, troca a comparação da pinça ou do cilindro mestre, troca do líquido de freio e também se por casualidade o sistema ficou sem fluido e o cilindro aspirou ar. Para realizar a sangria, coloque primeiro um plástico ou pano absorvente sobre a superfície do tanque e debaixo do cilindro mestre. O líquido de freio mancha a pintura. Veja o que aconteceu com este tanque. Logo depois, retire a tampa do cilindro mestre e tome cuidado para não danificar os parafusos. Assegure-se de que o diafragma esteja na posição deprimida. Retire o diafragma logo depois. Acople um tubo transparente à válvula de sangria e coloque o extremo livre do tubo em um recipiente. O líquido de freio não deve derramar-se sobre uma superfície pintada, pois causa dano. Complete o reservatório com líquido de freio e cuide para não transbordar ou derramar. Coloque o diafragma e a tampa. Não aperte os parafusos totalmente. Acione a manete de freio e mantenha apertada. Abra a válvula de sangria em meia volta. Desta maneira, o líquido de freio sai. Depois, feche a válvula de sangria quando a manete de freio chega ao seu limite. Você pode ver as bolhas de ar que saem junto com o líquido. Repita o procedimento até que não saiam mais as bolhas de ar do líquido. Oprima a manete de freio, abra a válvula de sangria e deixe sair o líquido. Feche a válvula e repita o procedimento até que não saia bolhas de ar. Comprove que não exista mais a sensação esponjosa. A manete de freio deverá parar depois de ter sido acionada e manter-se nessa posição. Isto indica que não existe mais ar no sistema. Logo depois, complete o reservatório com líquido de freio. Coloque o diafragma e a tampa e aperte os parafusos. É importante ressaltar que ao colocar pastilhas ou sapatas novas no sistema hidráulico, o sistema não vai adquirir uma boa firmeza até que o conjunto não fique totalmente assentado. Por isso, recomendamos frear gradativamente nos primeiros metros, depois de substituir as pastilhas para assentá-las. Como parte integrante do sistema de freios, também devemos verificar o estado dos pneus, da suspensão e da direção. Serviço das rodas e dos pneus. Nesse capítulo serão realizados os procedimentos relacionados com a inspeção da roda e do pneu, instalação do pneu, sua desmontagem e montagem e inspeção dos rolamentos. Vamos começar com a extração, inspeção e instalação desta roda dianteira com pneu e câmara. Para retirar a roda dianteira, a moto deve ser colocada sobre o seu cavalete central e depois colocamos um peso sobre o selim para separar a roda do chão. Fazemos isto se não temos uma bancada de trabalho. Outro modo é puxar a parte traseira da moto com uma correia de tensão regulável e que está enganchada na bancada de trabalho. Primeiro retiramos o cabo do velocímetro. Depois afrouxamos os suportes do eixo. Retiramos a porca do eixo. Retiramos o eixo. Alguns eixos têm um orifício na cabeça, o qual permite a instalação de um ponto que facilita sua extração, caso fiquem emperrados. Aqui fica solto um transmissor de velocidade. Esse dispositivo encaixa nas ranhuras feitas no cubo. Observe sua posição ao desarmá-lo. Assim facilitamos o trabalho de reinstalação.
As pastilhas de freio devem ser mantidas separadas para facilitar a instalação do disco de freio na pinça quando é montada a roda. É conveniente trabalhar com a roda sobre o lado oposto ao disco, pois desse lado não existem obstruções e se pode trabalhar comodamente. Para evitar danificar a pestana, o borde ou o cubo da roda, é conveniente apoiá-la sobre um pneu velho. Coloque todo sobre a bancada de trabalho ou sobre um suporte que ofereça uma posição cômoda de trabalho. Retire a tampa da válvula de ar. Com esta ferramenta, extraia o miolo da válvula de ar. Deixe que saia todo o ar do pneu. Retire a porca que mantém a válvula no seu lugar. Retire a porca da trava de segurança. Esta trava evita que o pneu se desprenda do aro quando ele se esvazia durante a rodagem. Normalmente ele é utilizado em motos de cross, principalmente em superfícies arenosas, pois nesse caso se usa o pneu parcialmente desinflado. Antes de retirar o pneu da roda, você deve marcar sua posição utilizando o orifício como ponto de referência. Destalhone o pneu desta maneira como você está vendo. Isto se consegue facilmente pisando com o salto do sapato, até que o talão escape do aro. Lembre-se de fazer esta operação com cuidado para não arranhar o cromado ou polimento da pestana. Utilizando o lubrificante de pneu, sabão líquido, lubrifique a borda da roda. Estas ferramentas são usadas para retirar pneus. Elas têm uma extremidade curva e outra reta. Primeiro, pressione o extremo curvo de uma alavanca entre uma pestana e um talão. Coloque o extremo reto da outra ferramenta a uns 15 centímetros da primeira. Faça esse movimento até que a alavanca fique sobre a pestana. Tome cuidado para não enganchar a câmara com as alavancas. Retire a segunda alavanca e coloque novamente a uns 10 centímetros de onde estava. Repite a operação ao longo da circunferência do pneu até passar todo o talão sobre a pestana. Como o ombro do pneu ficou livre do aro, é possível retirar a câmara manualmente. Faça isso com muito cuidado, especialmente ao retirar a válvula de ar. Empurre a válvula e retire a câmara. Observe. E aqui temos a câmara fora do pneu. Para retirar completamente o pneu do seu aro, desloque o outro talão. Primeiro para a garganta do aro e depois pela pestana por onde saiu o talão. Coloque as alavancas desde o interior do aro. Observe como fazemos. Faça essa operação em toda a circunferência do pneu. Desta maneira você pode retirar facilmente o pneu. Inspecione a roda verificando se existem trincas, moças ou golpes que podem prejudicar o seu funcionamento, ou melhor, o seu uso. Limpe a superfície de contato do talão com a roda retirando a ferrugem. Utilize uma escova de arame de aço. Observe como fazemos este trabalho. Antes de colocar o pneu, certifique-se de que ele não tenha defeito ou esteja danificado. Verifique se não existem objetos estranhos dentro do pneu. Utilize luvas para não machucar as suas mãos com algum objeto cortante ou pontiagudo que tenha atravessado o pneu. Verifique a condição dos raios da roda. Bata suavemente em cada raio, com a alavanca que você usou para retirar o pneu, ou se não com uma chave fina. Se algum dos raios produzir algum som grave ou frouxo, utilize esta ferramenta para regulá-lo. Ou se não, você pode usar uma chave de boca. Agora verifique a câmara para ver se ela não está rachada ou furada. Para verificar se ela está furada, infla e submerja em água. Nesse caso, você pode observar como a câmara se rompeu ao redor da válvula. Nesse caso, substitua a câmara.
Observe. Verifique a flecha direcional para determinar o sentido de rotação do pneu e instalá-lo de acordo com as indicações do fabricante. Coloque a roda dentro do pneu. Para isto, a pestana deve estar colocada dentro do pneu até o talão e a pestana dificultem a sua normal instalação. Com o extremo curvo de uma das alavancas, termine de passar todo o talão por cima da pestana. Se o pneu tem câmara, infle somente até que desapareça as rugas. Coloque o pneu com sua marca de frente da válvula. Instale a câmara colocando primeiro a válvula. Observe como devemos trabalhar. Infle a câmara parcialmente. Isto permite que ela se adapte naturalmente no espaço interior formado entre a roda e o pneu. Não coloque o miolo da válvula, pois dessa maneira ela se desinfla sozinha, para poder assim terminar com a instalação do pneu. Utilize as alavancas e comece a passar o talão sobre a pestana. Faça isso em toda a circunferência da roda e tome cuidado para não danificar a câmara de ar. Coloque a porca da válvula sem apertá-la e verifique o alinhamento com a marca. Infle o pneu até que o talão se assente completamente na roda. Não ultrapasse a pressão máxima indicada. Verifique se o talão do pneu está mordendo a câmara de ar. Logo após, retire todo o ar do pneu para que o conjunto se acomode e coloque o miolo da válvula. Calibre o pneu com a pressão indicada. Lembre-se de que se você tiver dificuldade para instalar o pneu, você pode utilizar lubrificante de pneu ou sabão líquido. Verifique se não existem irregularidades no conjunto. Agora instale a roda. Lembre-se de introduzir o transmissor de velocidade nas ranhuras do cubo, como estava anteriormente. Coloque a roda no garfo dianteiro e logo depois o eixo. Aperte o suporte do eixo. Coloque a porca e aperte a porca com torque indicado. Coloque o cabo do velocímetro. Gire a roda e acione o freio dianteiro várias vezes para acomodar as pastilhas. Verifique o funcionamento do velocímetro e abaixe a moto com segurança. Você deve calibrar os pneus periodicamente. A pressão deve ser verificada e corrigida até que a temperatura do pneu se iguale com a temperatura ambiente. A pressão também deve estar de acordo com a velocidade da moto e o peso total da carga, ou seja, o peso do piloto, do passageiro e dos acessórios. Verifique também o desgaste dos pneus. No manual de serviço se indica o limite de desgaste. Nesta motocicleta, a profundidade mínima não deve ser menor de 1,6 milímetros. Se for menor, o pneu deve ser trocado. Agora será feita a remoção, inspeção e instalação dos rolamentos da roda traseira. Aqui temos uma roda traseira. Depois de desmontar a roda, coloque-a numa superfície plana. Retire o espaçador externo. Retire a coroa. Aqui você pode ver o amortecedor e a coroa. Ele trabalha nessas borrachas, amortecendo as acelerações bruscas. Certifique-se de que ele esteja em bom estado. Revise também a borracha. Aqui vemos que o rolamento é blindado. Do outro lado do cubo existe um retentor. Ele pode ser revisado sem ter a necessidade de removê-lo. Se ele está descolorido, muito duro ou danificado, ele deve ser substituído. Para retirar o rolamento, é preciso retirar o retentor. E para isso, introduza uma vareta metálica no cubo e bata uniformemente sobre a pista do rolamento até que ele saia. Os métodos de extração variam em cada moto, por isso, siga os procedimentos do manual.
Veja como sai o rolamento blindado da coroa. E aí está o espaçador. Limpe o rolamento com solvente e gire em ambos lados para verificar o seu funcionamento e ver se ele não exerce atrito. Se ele não está em bom estado, deve ser substituído. Se você for instalar novamente o rolamento, coloque graxa de rolamento, gire-o várias vezes para que a graxa seja distribuída dentro do rolamento. Antes de instalá-lo, retire o excesso de graxa. Elimine as partículas estranhas do cubo com ar comprimido para evitar que os rolamentos sejam contaminados. Coloque o espaçador interno e instale o rolamento. Fabrique uma ferramenta especial para sua instalação ou use um taco de madeira dura. Quando você retira o retentor, deve substituí-lo por um novo. Geralmente, os retentores se danificam quando são retirados. Agora estamos inspecionando o eixo traseiro. Coloque o eixo sobre os blocos em V e coloque o relógio comparador em um ponto intermédio entre os blocos. Gire o eixo e meça o valor de desvio. O valor de desvio é indicado pelo movimento do ponteiro do relógio comparador. Se o desvio ultrapassa o limite permitido, substitua o eixo. É importante determinar também o alinhamento correto da roda. Nesse caso, medimos o desvio lateral. Esse desvio indica o grau de concentricidade entre a roda e o cubo. Esse desvio causa o bomboleio da direção. Coloque a ponta do relógio comparador na pestana do aro. Ao girar a roda, tome a leitura maior e a menor. A diferença entre as duas é o valor do desvio. Se esse valor ultrapassa o limite indicado, revise os rolamentos e substitua-os se eles estão em mau estado. Se os rolamentos estão em bom estado, a roda deve ser consertada. Nunca tente consertar uma roda de liga leve que esteja danificada. Manutenção da suspensão e da direção. Nesse capítulo serão realizadas as seguintes práticas de manutenção do sistema de suspensão e direção: troca de óleo da bengala dianteira, troca do retentor da bengala dianteira, regulagem da suspensão dianteira e traseira, desmontagem, inspeção e lubrificação e montagem do braço oscilante, inspeção e ajuste básico da direção. Para começar, trocaremos o óleo da bengala dianteira. Assegure-se de que a roda dianteira esteja separada do chão. Nesse caso, retiramos a tampa e o bujão da bengala. Observe o estado da junta. Se ela estiver danificada, substitua. Coloque o recipiente e retire o parafuso de drenagem. Retire todo o óleo da bengala. Observe como fazemos esse trabalho. Depois de ter drenado todo o óleo, coloque o parafuso de drenagem e aperte-o com o torque indicado pelo fabricante. Utilize um recipiente medidor para colocar a quantidade de óleo da suspensão indicada pelo fabricante. Coloque o pequeno funil na parte superior da bengala e verta o óleo lentamente. Não tente vertê-lo rápido, pois pode transbordar. E aí podemos perder a noção de quanto óleo entrou e de quanto óleo transbordou. Observe como trabalhamos. Coloque um pano debaixo do funil para evitar salpicaduras de óleo. Coloque o bujão, cuidando para não danificar sua rosca. Comece a enroscá-lo com a mão e depois aperte-o com o torque específico do fabricante. E depois coloque a tampa. Repita esta operação na outra bengala se for necessário. Agora será feita a troca do retentor de uma das bengalas do grafo dianteiro. Retire a roda, afrouxe o parafuso de drenagem de uma das bengalas e drene o óleo. Nesse caso, devido às perdas pelo retentor, esta bengala quase não tem óleo. Coloque o parafuso de drenagem novamente. Retire a pinça do freio e os parafusos que fixam o paralama. Solte os parafusos que mantêm a bengala no garfo, segure firmemente a bengala e desse modo você retira a bengala das mesas superior e inferior. Aperte a bengala na morsa. Nesse caso, a bengala pode ser apertada na orelha de suporte da pinça de freio.
Se você tem que apertar o tubo externo, coloque um pano ao redor desse para não danificá-lo, ou senão um adaptador de plástico para morsa, e aperte-o levemente na morsa. Retire o parafuso de fixação da haste da suspensão. Certifique-se de retirar e não perder a pequena arruela que fecha o orifício. Retire o guardapó de borracha. Retire o tubo interno do tubo externo. Observe. Retire o retentor da bengala utilizando uma ferramenta com uma alavanca. Cuide para não amassar a cavidade onde é instalado o retentor. Limpe todas as peças com solvente e seque-as com ar comprimido. Volte a instalar o tubo interno. Coloque a arruela seladora no parafuso de fixação. Coloque um pouco de agente travante no parafuso. Enrosque o parafuso de fixação da haste da suspensão utilizando uma chave Allen. Lubrifique levemente o tubo interno com graxa. Deslize o retentor novo ao longo do tubo interno e acomode-o na sua posição no tubo externo. Finalize sua instalação com um instalador especial para retentores. Esse pode ser fabricado na oficina. Certifique-se de que o retentor esteja assentado firmemente no seu assento. Coloque o guardapó. Observe como fazemos esse trabalho. Ajuste-o na sua posição. E agora, comece a encher o tubo com óleo de suspensão, como foi feito anteriormente. Inspecione a junta do bujão. Substitua se está danificada. Coloque o bujão cuidando para não danificar a rosca. Comece instalando com a mão. Apoie-se no amortecedor para que o líquido lubrifique o interior das câmaras. Coloque a bengala através das mesas inferior e superior na sua posição de trabalho. Ajuste os parafusos que fixam a bengala com o torque indicado. Lembre-se de ajustar o bujão com o torquímetro. Repita todo o procedimento na outra bengala se for necessário. E instale a pinça de freio na bengala. Existem diferentes modelos de suspensão dianteira, especialmente em motos de todo o terreno. Nesse caso, temos o sistema Upside Down, ou invertido, onde o tubo externo está na posição superior. Esta modalidade reduz contínuos golpes produzidos pelas irregularidades do terreno. A regulagem da suspensão dianteira para maior ou menor rebote pode ser realizada em alguns modelos. Nesse aqui, se pode regular o rebote em cada bengala através desse botão. Ao girá-lo para a direita, temos maior rebote, para a esquerda, um menor rebote. Nesse caso, a bengala contém ar à pressão. Esse tipo de suspensão se denomina hidropneumática. Para calibrar, levantamos a roda dianteira, colocamos o manômetro para verificar a pressão. Ele não deve variar além do especificado. Calibre as bengalas com o valor indicado pelo fabricante. Agora estamos mostrando uma suspensão traseira. Para ajustar esse amortecedor, giramos a alavanca e assim obtemos um amortecimento duro ou suave. Nesse outro caso, introduzimos uma alavanca neste orifício e fazemos o mesmo movimento. Observe. As motos de todo terreno, competição esportiva, possuem o desenho de suspensão que usa uma unidade de amortecimento na linha central do chassi e um braço oscilante. Esse sistema reduz completamente a oscilação lateral ocasionada pelos sistemas de 2 amortecedores e um braço oscilante. Esse sistema tem um amortecedor colocado no meio da moto. Esse amortecedor pode ter dispositivos extras, como por exemplo garrafas de gás externas comunicadas com as câmaras internas que fazem que a suspensão fique mais dura ou menos dura. Esse sistema possui ajustes manuais, nesse caso é através de um botão. Muitas vezes o piloto regulará a carga de acordo ao terreno, mais dura para pedras, menos dura para barro. Nesta moto, o amortecedor permite uma calibragem da pressão do ar. A pressão se verifica com um manômetro de ponteiro. A injeção de ar se faz gradativamente para que a pressão não suba muito rápido. Somente podemos injetar ar seco ou nitrogênio. Não coloque nunca oxigênio.
e veja sempre qual é a pressão indicada pelo fabricante. Esse amortecedor também permite uma calibragem da capacidade de amortecimento e ela é obtida puxando e empurrando a vareta de regulagem para uma absorção maior ou menor, uma carga mais ou menos pesada, uma estrada boa ou ruim e uma velocidade alta ou baixa. A regulagem mais comum nestes amortecedores é a da pré-compressão da tensão da mola, que se realiza antes da rodagem corrida e leva em conta o peso do piloto, o tipo de caminho ou terreno. Para a regulagem se usa uma ferramenta especial que varia de modelo para modelo, com a qual se pré-comprime a mola. Para comprovar a tensão, primeiro devemos dar uma volta na moto para ver se a suspensão está muito dura ou se existem vibrações que indicam tensão suave. E logo depois, faça a regulagem correspondente. Agora vamos fazer a desmontagem e inspeção do braço oscilante da bieleta da suspensão traseira. Para retirar o braço oscilante ou balança, retire a roda traseira. Aqui está a porca do eixo, aqui a porca do amortecedor e aqui a porca da bieleta. Retire a porca do eixo da suspensão, mas não retire o eixo. Retire a porca inferior do amortecedor, mas não retire o parafuso. Retire a porca do eixo da bieleta, não retire o eixo. Retire o parafuso do amortecedor. Retire o eixo da bieleta. E agora vamos retirar o eixo do braço oscilante. Devemos segurar o braço para que ele não caia. Retire o braço oscilante para trás. Retire as buchas. Retire as arruelas de fricção e inspecione-as. Aqui estão as buchas. E inspecione as buchas para ver se elas não estão danificadas. Nesse caso, vemos algumas marcas de desgaste. Limpe as buchas. Se as buchas estão danificadas, substitua-as juntamente com os rolamentos. Limpe os rolamentos com solvente. Seque-os com ar comprimido. Os rolamentos se desgastam um pouco e é difícil calcular o seu desgaste. O que você pode verificar são sinais de atrito, mudança de cor ou outro dano. Se você tem dúvida do estado dos rolamentos e das buchas, substitua-os. Se estão em bom estado ou vamos instalar um jogo novo, devemos lubrificá-los com graxa de molibdênio. Esta lubrificação deve ser feita quando a tabela de manutenção indique e também quando desmontamos o conjunto. Depois de limpar as peças, aplique a graxa de molibdênio na circunferência exterior das buchas e também nos rolamentos. Instale as buchas. Na bieleta também encontramos buchas e rolamentos. Realize os mesmos procedimentos de limpeza e de lubrificação. Observe como trabalhamos. Termine o serviço montando o conjunto. Instale o eixo e a porca. Introduza os parafusos da bieleta e do amortecedor encaixando-os na sua posição. Ajuste todas as porcas com o torque indicado pelo fabricante. Agora vamos fazer as verificações básicas do conjunto da direção. Se a motocicleta puxa para um lado quando é dirigida, ou se você sente que a direção está dura, significa que a direção não está em boas condições. E para comprovar isto, mova o garfo de um lado para o outro. Ele deverá mover-se livremente até chegar ao seu batente somente com a força da gravidade. Se o garfo para antes de chegar ao seu batente, a direção está muito dura ou apertada. Esse teste somente é válido quando os rolamentos e a direção foram lubrificados e estão em boas condições. Se o garfo dá um golpe ou faz um clique quando acionamos o freio, ou quando passa por um buraco, ou se o guidão vibra mais que o normal, a direção pode estar muito frouxa. Verifique isto puxando e empurrando o garfo. Se você sentir que está frouxa, a direção está desajustada. Para ajustar a direção, afrouxe a abraçadeira do eixo da direção da mesa superior. Afrouxe o parafuso de fixação da mesa superior e com a ferramenta adequada, ajuste a porca da direção, afrouxando-a ou apertando-a de acordo com a condição prévia até o nível desejado.
Nesta moto não existe parafuso de fixação, portanto se começa ajustando diretamente a porca da direção. Acione a direção para verificar se o ajuste solucionou o problema. Se não solucionou, comece o serviço novamente. Não perca o próximo capítulo!